Oi, pessoal, tudo bom? É, Vamos lá, né? Eu queria falar um pouco sobre, dando sequência ao vídeo, queria falar um pouco sobre acidente de trabalho, né? Um conceito legal. Qual o conceito legal de acidente de trabalho, né? Nós temos é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, perda ou redução permanente ou temporária da capacidade do trabalho. Esse é o conceito legal, né? Ou seja, o conceito está na lei, no artigo 19 da Lei 8.213 de 91, tá? E aí eu queria falar um pouquinho sobre doença profissional e doença do trabalho. Qual a diferença? Quando a gente fala de doença profissional, entende-se por doença profissional. E aí nós temos aqui, ó. Eita, peraí, deixa eu ajeitar aqui. Caneta. Vamos lá. E aí nós temos doença profissional é aquela inerente ou peculiar a determinado ramo de atividade, tá? Dispensando a comprovação do anexo causal, ou seja, a prova em si. Vamos ver, eu vou mostrar um exemplo. O que o exemplo diz? Ele diz assim: um trabalhador que trabalha em uma cerâmica onde utiliza um determinado produto, sílica, né? Está ligado a silicone, né? Que vem do silicone. Bastará comprovar que o trabalhador na cerâmica para ficar comprovada a doença profissional, né? Dispensando qualquer tipo de outra prova. Quando ele fala de dispensado o anexo causal, é a prova que, quer dizer, só basta provar que aquele profissional específico que caracteriza a doença profissional, que utiliza aquele tipo de produto, né? E aí ele é caracterizado a doença profissional. E aí nós temos doença do trabalho, né? E aí a gente traz esse conceito, né? E ela fala sobre condições especiais em que o trabalho é exercido, né? E aí você, por exemplo, quando a gente traz a doença genérica, por exemplo, né, que pode acontecer com qualquer pessoa, exige a comprovação dessa doença genérica. O anexo causal é exatamente a comprovação, a prova disso, né? E aí que o trabalhador deverá comprovar ter adquirido no exercício do trabalho, né? A tuberculose poderá ser doença do trabalho, né? Com relação àquele segurado que comprovar tem adquirido no exercício do trabalho. Como, por exemplo, câmara, a pessoa adquiriu tuberculose e isso foi proveniente do uso de câmaras frigoríficas por causa do frio, né? E aí ele não tinha utilização de EPI, etc. Né? E aí eu queria falar causas do acidente. E aí, quando você fala de causas do acidente, nós vamos falar de dois aspectos. Nós vamos falar de atos inseguros e condições inseguras. Quando a gente fala de atos inseguros, está relacionado à falha humana. Quando a gente está relacionando condições inseguras, nós estamos falando de condições de trabalho. Então, nós falamos de ambiente, tá? E aí, vou trazer alguns aspectos. Ato inseguro. Você tem ato inseguro. Você tem ações, comportamentos do trabalhador contrárias às normas de segurança. Quando eu estou falando de normas de segurança, eu estou falando exatamente da NSRs, né? Tá? E aí, qual é o exemplo disso? Não usar EPI, deixar material espalhado pelo corredor, operar máquinas e equipamentos sem habilitação, distrair-se ou realizar brincadeiras durante o trabalho, né? Então, assim, isso é um dos exemplos em relação a atos inseguros. E aí nós temos também condições inseguras, que são deficiências, defeitos ou irregularidades técnicas nas instalações físicas, máquinas e equipamentos que presentes no ambiente podem causar acidentes. E aí quais são as condições inseguras? Nós temos
falta de corrimão na escada, falta de guarda-corpo em patamares, lugares altos, piso irregular, escadas inadequadas, etc. Né? E aí eu queria falar um pouquinho sobre a CAT. Né? O que é a CAT? É uma comunicação de acidente, é chamado comunicação interna de acidente de trabalho. Né? É exigido toda vez que acontece um acidente na empresa, essa CAT ela vem como um documento que deve ser comunicado. Tá? Para quem, Beth? Para o sindicato, para o Ministério do Trabalho. Né? Tem que estar ciente que houve esse acidente. Né? De acordo com a legislação trabalhista, todo acidente deve ser registrado. Né? E aí, deve ser registrado e investigado pela CIPA, que é isso que eu quero chegar. Eu vou falar um pouquinho mais, ainda nessa aula, eu vou falar sobre isso aqui. A fim de conhecer suas causas e evitar sua reincidência. Tá? E aí tem que ter a comunicação, né, desse acidente, que vai ter que falar em relação ao Ministério do Trabalho, através da Previdência, até porque se acontecer um acidente, provavelmente essa pessoa vai entrar em benefício, né, previdenciário. E ela tem que ser comunicada, enfim. Tá? Etapas da investigação do acidente de trabalho. Vai ter que ter a coleta, coleta dos fatos, descrever o ocorrido. 2, analisar o acidente, identificando suas causas. E 3, identificar as medidas preventivas acompanhando sua execução. Né? E aí não vou falar sobre isso, tá, gente? Eu botei aqui, mas desconsidero. Eu quero trazer só as questões dos riscos. Quais são os riscos que podem acontecer acidentes, tá? Podem acontecer acidentes. Nós temos riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e acidentes. Tá? E aí nós temos uma coisa, medidas de controle. Né? Uma das medidas, nós temos a medida técnica, que nós temos os chamados equipamento de proteção coletiva e equipamento de proteção individual. Né? Os riscos ambientais, né? Desde o mais simples até o mais complicado. Né? E aí nós temos prioridade no controle do risco, eliminar o risco, neutralizar, isolar o risco, né? Através de EPC, tá? Ou através de EPI. Tá? Quando a gente fala de EPC, são equipamentos que neutralizam o risco na fonte, dispensando, em determinados casos, o uso de equipamento de proteção individual. Tá? E aí eu entro em relação à comissão interna, CIPA. Tá? E aí eu vou trazer agora um vídeo para vocês. Que vai trazer um pouquinho e configura um pouco a questão do CIPA dentro da organização, tá? Esse elevador está demorando muito. Assim vou me atrasar para a reunião. Acho melhor ir pela escada. Isso mesmo. Puxa, você levou um tombo e tanto, hein? Está tudo bem com você, amiga? Está tudo bem sim, só um pouco dolorida. Mas acho que não aconteceu nada não, foi só um susto. Obrigada pela ajuda. Ufa, ainda bem.
Mas como foi que isso aconteceu? Então, eu não queria me atrasar para a reunião e eu não tive paciência de ficar esperando o elevador. Aí, fui pela escada e acabei pisando em falso. E aí, deu no que deu, né? Acabei caindo. Você estava segurando o corrimão enquanto descia? Bem, na verdade, não. Correr nas escadas e sem segurar o corrimão só podia dar nisso. Tome cuidado da próxima vez. Fique atenta à segurança do trabalho. Segurança do trabalho? Que segurança? Aquele rapaz lá da recepção? Não é isso. Segurança do trabalho são todas as ações que são adotadas por todos nós para eliminar ou reduzir os riscos de acidentes de trabalho e de doenças ocupacionais de todos os colaboradores. E é por isso que a falta de atenção não combina com segurança do trabalho. Da próxima vez, não se esqueça de segurar no corrimão e evite correr nas escadas. Ah, tá. Acho que me lembro de terem falado isso no treinamento de integração quando fui contratada pela empresa. Eu tinha até me esquecido. Pelo visto, vocês sabem tudo sobre segurança do trabalho, hein? Ah, é que nós somos cipeiros. Fazemos parte da CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que visa a prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, buscando conciliar a atividade no trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde de todos. Entendi. Então, só porque vocês são cipeiras, vocês têm que ficar vigiando tudo, é isso? Não, nossa função não é ficar vigiando os outros. A função de um cipeiro é observar no ambiente de trabalho os pontos e situações relacionados à saúde e segurança. Nós participamos de reuniões onde registramos tudo em ata, que acaba servindo de base para estabelecer planos de ação e prevenção de situações de risco. E caso identifiquemos pontos e situações de risco, é nossa obrigação relatar imediatamente aos nossos superiores, para que tomem as providências cabíveis. Além disso, caso ocorram acidentes, os cipeiros também devem providenciar atendimento médico e auxiliar a direção de pessoas na abertura da CAT, a Comunicação de Acidentes de Trabalho. Ah, então essas responsabilidades são só dos cipeiros, não é? Eu não preciso fazer nada. É isso? Não é bem assim, não. Você também tem um trabalho importantíssimo. Sério? Qual? Todos os colaboradores devem contribuir para um ambiente de trabalho agradável e sem riscos de acidentes. Por isso, ao realizar qualquer atividade, devemos nos atentar à segurança. Ah, e é sempre interessante conhecermos o mapa de riscos. Agora eu entendi. Para preservar a saúde e a integridade física de todos, é só contar com a CIPA. E lembre-se, prevenir é melhor do que remediar. Legal, gente. O papo está bom, mas eu preciso ir. Já me distraí muito com essa conversa toda e fiquei mais atrasada para a reunião. Até mais tarde. E vê se agora você segura no corrimão! Bem, pessoal, é só um vídeo falando um pouco sobre CIPA, né? E aí a gente vai agora para a parte de CIPA, né? Bem, o que é CIPA? CIPA é Comissão Interna de Prevenção de Acidente, tá? E aí quando a gente fala em relação a... Isso é uma figura só para configurar uma certa segurança, né? Mas, enfim, vamos ver qual o objetivo. Eu vou olhar objetivo, organização da CIPA, atribuições, né? E aí, quando a gente vem... qual o objetivo da CIPA? Quando a gente pensa em CIPA, a gente tem como objetivo, certo, da CIPA, a gente tem que pensar que vai ser desenvolvidas as atividades pensando numa coisa chamada prevenção. Prevenção de doenças e acidente do trabalho e qualidade de vida do trabalho. Ou seja, qualidade de vida do trabalho. Né? Então, ele vai ter como objetivo desenvolver atividades voltadas para prevenção e acidentes de trabalho e qualidade de vida.
E aí a comissão, ela é lógico, é um grupo de pessoas por representantes do empregador e do empregado com o objetivo de prevenção de acidentes e de doenças do trabalho. Lógico, quando ela fala comissão interna, lógico que o campo de atuação é internamente, é dentro da empresa, né? E a prevenção, ela está relacionada a quê? Relacionada à antecipação, né? De situações de risco dentro da empresa, né? Que pode acontecer em relação a determinados casos. E acidentes, qualquer ocorrência inesperada que interfere no andamento normal do trabalho, tá? E aí eu vou dar só alguns exemplos. Você tem a CIPA. A CIPA ela é organizada por representantes tanto de empregador quanto de empregado, tá? Os representantes do empregador serão indicados pelo empregado. Então, assim, quando você fala de representantes do empregador, eles vão ser indicados, tá? Quando nós falamos dos representantes do empregado, eles vão ser eleitos. Então, vai ter uma chamada eleição, tá? Eleição. Quando a empresa não se enquadra no quadro 1, a empresa designará um responsável para manter e fazer cumprir as normas de segurança do trabalho, né? O mandato dos membros da CIPA terá um ano de duração, permitindo uma reeleição, tá? Basicamente, eu quero que vocês fiquem atentos, principalmente isso aqui, ó. Principalmente isso aqui, tá? Outra coisa, vou estender aqui, outra coisa. Nós temos representantes do empregado e do empregador, tá? O empregado, ele não pode ser demitido, a não ser por justa causa. Não pode ocorrer de forma arbitrária, ou seja, por qualquer motivo. Já o empregador, o representante do empregador, ele não tem estabilidade. O do empregado tem estabilidade, mas o do empregador não tem. Então, ele pode ser demitido, tá? Então, temos o empregador, ele é indicado pelo empregador, as pessoas da CIPA, do qual o presidente será do empregador. E o vice-presidente será o representante do empregado. Enquanto o do empregador ele é indicado, o do trabalhador ele tem uma eleição, tá? Basicamente isso. Então tem a figura do presidente, temos a figura do vice, temos a figura do secretário e mais outros também. Não só são 3 pessoas, não. É um grupo, tá? Quais as atribuições? Identificar os riscos, realizar periodicamente verificação no ambiente de trabalho, elaborar plano de trabalho em relação à segurança do trabalho, realizar após reunião verificação de cumprir as metas que foram fixadas, divulgar os trabalhos, né? Colaborar no desenvolvimento de programas de segurança do trabalho, como PCMSO e PPRA, né? É basicamente isso. Aí temos as atribuições do presidente, do vice e da secretário, tá? E é isso. Bem, gente, ó, o que eu queria falar para vocês em relação à CIPA, né, é o que é a CIPA. O que é? Qual é a importância dela para a empresa? Qual a importância? Né? Ela pode ter tanto empresas privadas quanto empresas públicas. Tá? Pode ter as duas. Né? Ela é representada por empregador e empregado. Só que empregado, ele tem eleição. O empregador, não, ele é indicado. Ele é indicado. O empregado, que faz parte da CIPA, ele tem o que nós chamamos de estabilidade. Ele não pode ser demitido por qualquer motivo, a não ser algo muito grave. Já o do empregador, ele pode ser, ele não tem estabilidade. É isso. O que é que eu quero falar? Eu quero falar exatamente sobre em relação à CIPA. Eu vou encerrar, eu queria só falar um pouco sobre essa parte de CIPA, né? Dentro de um contexto de recursos humanos.
Lógico que a parte de recursos humanos, com seus subsistemas de recrutamento, agregar, desenvolver, treinamento, toda a parte, todo o subsistema que faz parte do Departamento de Recursos Humanos, Carol deve dar, com certeza, não tenho nenhuma dúvida disso, né? E aí eu trago a vocês essa parte de departamento pessoal, quando eu envolvo qualidade, segurança do trabalho e CIPA. Ok? Até mais, gente. Um grande abraço.